Por favor, abram as suas escrituras na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos fazer algumas considerações acerca dos primeiros versículos desta carta, deste capítulo, do apóstolo à igreja de Corinto, para nos preparar para a nossa instrução desta noite. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, por favor, abram suas escrituras para acompanhar. Acompanhem aqui comigo. Ele vinha instruindo o apóstolo sobre o ministério da reconciliação, num esforço de argumentação, não é, para instruir aquela igreja, porque o pensamento do apóstolo que ele apresentava para aqueles irmãos ali era um pensamento muito diferente daquele que estava no coração de judeus e gregos. E essas comunidades eram formadas nada menos do que por pessoas, almas, que estavam entre os judeus e eram mesmo judeus, não é, praticantes do judaísmo, dos judeus dispersos, como se fala, e gregos que se interessaram pela palavra e pela mensagem que o apóstolo Paulo divulgava naquela região. Então, tanto judeus quanto gregos, eles estavam cativos de uma instrução, de um espírito, não é? Hoje nós compreendemos, vamos dizer assim, começamos a entender essas questões do espírito. Então, nós sabemos que as nossas mentes, elas são cativas de um espírito. Ou é o espírito de Deus, com a clareza e a consciência desperta para a nossa condição de eternidade, de filhos deste eterno Deus, saídos dele, ou cativos do nosso próprio espírito, que é o espírito de homens, o que o apóstolo Paulo chamava de espírito do mundo, que é o conjunto das ideias e das doutrinas e de todas as obras, né, que os homens construíram ao longo desse tempo. Então, neste caso, judeus e gregos estavam cativos das suas ideias construídas ao longo do tempo. Os judeus do judaísmo, né, com toda a sua força de doutrina, porque já havia um corpo de ensinamento muito antigo, e os gregos também com a sua sabedoria, com a sua ciência, com as escolas filosóficas, com o seu panteão de deuses, né? Então, era esse o cenário onde o apóstolo Paulo instruía as almas. Então, imagine, irmãos, que estavam todos eles ali convencidos de que, de alguma forma, sabiam de alguma coisa. E o apóstolo trazia uma coisa muito nova, muito diferente. E é necessário que a gente reflita, porque essa situação é uma situação muito parecida com os dias atuais, se não igual, porque as almas, grande parte dessas almas estão no mundo, conforme nós temos compreendido. Então, hoje, as comunidades, elas têm também esse cenário, não é? De almas que, porque conhecem a Escritura, porque fazem suas obras, elas se revestem de uma pretensa sabedoria. E hoje, como nós temos tudo, nós temos muito conforto, nós temos ciência, nós temos acesso a tudo, muitos livros, temos bíblias, como eu costumo dizer, para todos os gostos, né? De todos os jeitos. Então, nós também ficamos iludidos que nós sabemos. Então, para que a gente saia desse lugar onde nós nos colocamos, é preciso que alguém venha nos convencer de alguma coisa. E aí, então, a gente espera que alguém, com a sua argumentação, venha nos dizer que o que nós pensamos está errado. E é isto que nós precisamos pedir a Deus que retire da nossa mente, que quebre esse espírito de certeza que nós temos, esse espírito velho, de um homem velho, com costumes velhos, com hábitos velhos, não é? E que acha que sabe, e que não se permite ser instruído de jeito nenhum. É uma grande dificuldade. Se tudo é espírito, conforme nós temos entendido, irmãos, nós ou estamos cativos desse espírito, iludido por nós mesmos, achando que somos uma coisa que não somos, ou nós estamos livres, libertos para que Deus fale livremente pela nossa mente, para o nosso coração, e que da nossa boca saia então essa palavra, para que nós possamos instruir outras pessoas, para que nós possamos comunicar esse Espírito de Deus. Nós já entendemos que nós
estamos sempre comunicando alguma coisa. Quando nós falamos, nós comunicamos algo. Ou nós comunicamos sinceridade, ou nós comunicamos hipocrisia. Ou nós comunicamos o Espírito de Deus, ou nós comunicamos o Espírito do mundo. Ou nós comunicamos a nossa sabedoria, ou nós comunicamos a sabedoria de Deus. Não existe 3 vias, só existem 2, no sentido do Espírito, não é? Então, nós temos que pensar nestas coisas, porque a nós tem sido dada em abundância a palavra de Deus. A nós tem sido dada em abundância as bênçãos de Deus. O entendimento, a sabedoria, a graça, o perdão, a misericórdia. Como nós poderemos permanecer do mesmo jeito? Como nós poderemos permanecer sentados em nossas certezas, como disse Jesus para os judeus, sentados na cadeira de Moisés? Como nós podemos fazer isso, irmãos? Então, nesta instrução, ele estava falando, instruindo esses irmãos desta igreja, que era uma igreja complicadíssima, né? Cheia de pessoas muito sábias, muito ricas, muito cheia de abundantes bens. E ele, então, vinha conversando sobre esse ministério da reconciliação e de outras coisas mais graves, já tinha falado sobre as questões do corpo, né, e seus membros e tudo mais. Então, em alguns versículos anteriores, porque embora esteja dividido por capítulos, a instrução é a mesma, ela vem apenas se desenvolvendo, não é? Algumas partes da carta do apóstolo é que ele muda a instrução, mas uma carta ela tem uma sequência de ideias dentro daquela carta. Ela tem uma sequência de ideias, uma sequência de instruções. Né? A instrução não é solta. Isso é uma característica do Novo Testamento, e especialmente das cartas do apóstolo. Então, ele vinha falando, dizendo para esses irmãos que eles eram, né, nós, no caso, ele fala, nós somos embaixadores da parte de Cristo, ele dizendo para os irmãos, nós temos uma responsabilidade. Um embaixador é alguém que vai para um outro país, para um outro lugar, em nome de um país, em nome de uma população, em nome de uma ideia. Então, é uma responsabilidade muito grande. Já se passaram 2000 anos dessa instrução. Ele diz, nós somos embaixadores. Há sobre nós uma responsabilidade, disse o apóstolo. E aí, então, ele diz assim, nós, versículo, agora o capítulo 6 da segunda carta, seguindo essa instrução, ele diz, nós, cooperando também com ele, ele diz, nós, eu, vocês, né? Ele estava escrevendo para esses irmãos dessa igreja. Nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que recebais essa graça de Deus, a que não recebais essa graça de Deus em vão, ele diz. Já que temos responsabilidades, já que somos embaixadores deste Deus, deste Cristo, não é? Que nos chamou para isso, porque Jesus veio resgatar esses irmãos para uma responsabilidade, lembrarmos dessa responsabilidade, que era um povo a quem Deus vinha instruindo ao longo deste tempo, desta trajetória, desta jornada terrena. E então ele diz, então, entendam, eu venho aqui vos exortar a que não recebam esta graça em vão, diz o apóstolo. Vos exortamos a que não recebais esta graça em vão, porque diz, eu te ouvi em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. E aí ele fala, ele cita aqui, ele cita Isaías, no capítulo 49, ele diz, está escrito isso, eu te ouvi em tempo aceitável, no tempo certo, não é? No tempo do teu pecado, no tempo da tua salvação, ele está dizendo aqui. E te socorri neste dia, no dia que tu clamaste por perdão, no dia que tu te arrependeste, porque a história do povo é essa história de pecado e arrependimento o tempo inteiro. Está escrito aqui. Então, aí o apóstolo diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Agora, irmãos, pensemos bem. Nós estamos escutando essa palavra, essa instrução há muito tempo, não é verdade? Aqui neste tempo da nossa vida. E agora, especialmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, juntos, né? Separados, mas juntos, né? Mas vamos pensar nos 3 últimos meses,
os últimos 90 dias das nossas vidas. Será que nós não podemos agora olhar para dentro de nós e pensar e receber alegremente esta palavra, pensando, aceitando, tendo a certeza de que Deus fala conosco e dizendo para nós isso? Hoje é o dia da salvação. Hoje é esse tempo aceitável, ou seja, nós estamos tendo uma oportunidade neste tempo, mas especialmente nestes dias que nós estamos recolhidos para Deus, de compreender estas coisas, de compreender nossas responsabilidades, de compreender o vínculo que nós temos ou que nós não temos com esse Deus, de aceitar as responsabilidades que nos são postas por Ele ou de não aceitar. Porque ele diz aqui, olha, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da nossa iluminação, se nós queremos usar esse termo, mas é o dia do nosso despertar de consciência. É o dia que nós temos que nos conscientizar de que nós somos filhos deste Deus, que nós somos uma casa que Deus prometeu há muito tempo. Nós somos parte desta casa. Somos filhos desta casa, servos desta casa. Sejamos servos da casa, para que mais para frente nós possamos ser considerados filhos. Somos servos desta casa, a quem Deus prometeu. Deus prometeu ao seu servo Davi uma casa, e nesta casa, que é o reino, não é? Que é esse grupo de almas que trabalha pelo reino, nesta casa tem servos. Nós queremos ser os servos, nós queremos ser o dono da casa. Nós queremos ouvir quem é o dono da casa para nos dizer o que nós temos que fazer, ou nós queremos ser o dono, dizer, não, eu vou para cá porque eu acho que o caminho é aqui. Porque esta era a situação de Corinto, né? Paulo dizia uma coisa e ia embora, e eles então formulavam e formatavam as suas próprias teses. O Senhor tem nos dado a oportunidade, nos enviado elementos para que nós possamos compreender as coisas e escrever estas coisas. Somos nós, da nossa cabeça, um dia, agora eu vou escrever isso de uma outra maneira, vou compreender a salvação de outro jeito. Irmãos, é gravíssimo o que está sendo posto para nós, gravíssimo. As coisas são muito sérias, muito graves. Então, se nós fazemos parte dessa casa, desta comunidade, a quem tem sido dada tanta oportunidade de esclarecimento, irmãos, percebamos cada versículo desta Escritura, cada versículo, cada palavra, cada frase, ela tem uma especial significação para nós hoje. E se nossos olhos não estiverem abertos, devidamente, eu estou falando, não destes olhos aqui, não é? Mas se a nossa mente, nosso espírito, nosso coração não estiver devidamente aberto e favorável para sermos instruídos, nós permaneceremos no escuro da nossa sabedoria, no escuro da nossa soberba, no escuro da nossa vaidade. Estejamos, então, contentes, porque o apóstolo depois vem instruindo o que Deus espera desses servos. Ele vem instruindo, não vou discorrer sobre a carta. Eu gostaria só que nós pensássemos sobre isso. Somos esses embaixadores. Ele disse, nós vamos mesmo receber essa graça de Deus em vão? Ele diz, eu vos exorto a que não recebais essa graça de Deus em vão. Essa graça de Deus é a oportunidade, é o despertar de consciência. A graça de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, o nosso Senhor, que veio nos resgatar há muito tempo para um grande propósito, que nós não temos nem ideia do que seja. Nós nos alegramos, sentindo em nosso coração e desejando que esse reino chegue o mais rápido. Nós não temos nem ideia o que nos espera, irmãos. Por acaso Moisés tinha? Isso é fé. Ou cremos e permanecemos neste caminho esperando que o Senhor nos fale para onde seguir, ou não cremos e vamos esperar passar o tempo para que a nossa vida volte àquilo que a gente considerava normal e que hoje nós sabemos que é anormal a forma como nós vivemos. Que o Senhor nos ajude, nos guarde